Pastor Marcelo, nós estamos naquele processo já que eu avisei domingo passado, mas estava tudo escuro, agora você está vendo ao vivo em cores, né? É um querido fazendo parte conosco, chegando para ser parte da nossa equipe pastoral. Nós estamos esperando que vocês todos concordem. Se alguém tem alguma coisa, fale, mas ele já está à frente da nossa liderança de jovens. Nós temos muita paz com ele, tem sido uma bênção já contar com ele na equipe, e nós vamos então, no culto de gratidão, nós vamos trazer os pastores para fazerem parte da igreja. Não são pastores, já vieram como pastores servindo na igreja, para passarem a ser pastor da igreja. Também vamos impor as mãos em diáconos novos aqui, que estão sendo consagrados. É um culto de festa, um culto de gratidão, você precisa estar conosco, amém? Pastor querido, Deus abençoe. Bom dia, igreja, graça e a paz. Sempre é muito emocionante viver esses momentos na presença do Senhor. Eu não sei se eu toco, se eu choro, faço os dois, porque a presença do Senhor é real neste lugar, amém? Queridos, como cristãos, um dos assuntos mais delicados, mais difíceis, mais complexos para abordar, para tratar, é quando falamos sobre vida financeira. Quase sempre vida financeira é usada para medir a prosperidade das pessoas, como se ser rico fosse sinônimo de ser próspero. E é um assunto que leva a comentários inadequados, às vezes julgamentos levianos, precipitados. E trago aqui dois exemplos para ilustrar. O pastor trocou de carro, há quem diga, roubou o dízimo. Ou ainda um outro pensamento, sabe quando a gente tem conhecimento de um irmãozinho, imagine que o irmão está lá se esforçando e se apertando por um lado, ele está poupando, economizando, ele está empenhado em comprar a tão sonhada casa própria. E nesse processo ele precisa tomar decisões, fazer escolhas, eventualmente apertar os cintos. E ele opta por andar em um carro simples, em vez de se enfiar em dívidas. Há quem olhando para isso diga, mas que opróbrio, porque onde já se viu, afinal de contas, nós somos filhos do rei. Fato é que o evangelho do Senhor Jesus tem sido deturpado. E cada vez mais nós temos visto líderes e pastores evangélicos, sobretudo em espaços de mídia, com um ensino torto e equivocado. Consequência disso, ovelhas confusas, às vezes frustradas. Mas esse é um assunto que não aflige dessa maneira o ímpio, porque o pensamento do ímpio é diferente, porque a filosofia de vida do ímpio é diferente. O que rege o pensamento do ímpio é aquilo que a sociedade estabelece como conceito para um sujeito ser bem-sucedido, e a sociedade diz que o sujeito é bem-sucedido por aquilo que tem: posses, propriedades, terras, bens, patrimônio, conta bancária cheia. E a humanidade vai acelerando e com vistas a metas financeiras, tudo vira business, franquias, cifras, ampliações terrenas. E as pessoas então vão vivendo de maneira desenfreada, freneticamente, atropelando tudo e todos, e muitas vezes sacrificando família, saúde, amigos, lazer, qualidade de vida, tempo de qualidade, tudo em busca de algo que é efêmero, passageiro, fugaz, matéria. Mas esse assunto é de extrema relevância para o crente. Em primeiro lugar, porque nos distingue radicalmente do ímpio.
E é importante, nos distingue do ímpio, à medida em que nós pensamos e vivemos à luz do que o Senhor Jesus nos ensina sobre esse tema. E eu digo que é de extrema importância por 3 razões. A primeira delas, porque o Evangelho do Senhor Jesus não é sobre ter, é sobre ser. Não é sobre nós, é sobre o outro. Não é sobre um sujeito autocentrado, é sobre altruísmo. É sobre abnegação, sobre abdicação. O Senhor Jesus deixa a glória divina para viver entre nós. Uma das premissas do Evangelho de Jesus é a renúncia. Uma das prerrogativas de Jesus é abrir mão dos direitos. E Jesus nos ensina isso quando lá em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, porque qualquer que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E Jesus fecha esse raciocínio lá em Lucas 14, 27, dizendo: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de ser chamado meu discípulo, de ser considerado, de ser tido como meu discípulo. Então, a primeira razão pela qual esse tema é de extrema relevância para nós é porque nós andamos na contramão do mundo. E se não estamos andando, precisamos andar. Mas a segunda razão, porque esse tema é muito importante para nós, é porque ele aponta o nível de confiança que o crente tem em Deus. Explico. O irmão dizima e oferta porque compreende os princípios, os ensinamentos bíblicos sobre isso. Portanto, obediência. Mas porque crê no Deus da provisão, confiança. Então nós temos obediência e confiança. E o irmão, então, é generoso porque entende o princípio da lei da semeadura. E ele é encontrado em Mateus 6,33, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas lhe são acrescentadas. Terceira razão, porque esse assunto é muito importante para nós, é porque o crente sabe que aquilo que tem vem do Deus da graça, do Deus que dá, do Deus que abençoa, do Deus que multiplica, do Deus que prospera, do Deus que faz sobrar, do Deus que faz sobejar, do Deus que promove. E com isso o pensamento dele não é assim: eu sou um advogado, eu sou um advogado, e essa causa não tem como perdê-la, porque a minha argumentação está perfeita. Não é assim que ele pensa. Ou então um vendedor ou um corretor: todo mês eu bato a meta porque a minha fala, a minha lábia. Não é assim. Antes o pensamento dele está lá em Provérbios 3,5, confiando no Senhor de todo o coração, e não se firmando, não se estribando no seu próprio entendimento, no seu próprio talento, na sua própria força, na sua própria capacitação. É claro que nós, como crentes, temos que ser bons advogados, bons vendedores, bons professores, mas na perspectiva de Tiago 1,17, reconhecendo que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou variação, como as nuvens que oscilam. E isso brota em nós um coração cheio de gratidão, amém? E eu trouxe essa introdução, queridos, para sustentar o tema da mensagem dessa manhã, que é uma pergunta que o Senhor nos faz. A pergunta que Ele me fez é: Marcelo, onde é que está o seu coração? E essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. Igreja, onde é que está o nosso coração? E ao mesmo tempo em que essa pergunta nos é feita, 2 mundos nos são colocados, 2 mundos paralelos, 2 mundos mais do que paralelos, contraditórios, opostos, antagônicos, porque de um lado você tem o mundo que diz que para ser feliz é preciso ter, e do outro lado você tem o que o Senhor Jesus nos ensina, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, quando Ele diz: não ajuntai para vós outros tesouros aqui na terra, em que a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, em que nem a ferrugem, nem a traça podem corroer,
e nem os ladrões arrombar e roubar. E aí Jesus traz uma frase muito contundente, porque ele diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E ele fecha esse ensino no versículo 24, quando ele diz: impossível servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e odiar o outro, ou há de desprezar a um e se dedicar a outro, portanto não é possível servir a Deus e a Mamon. Você está comigo? Amém. E para consolidar esse ensino, eu quero pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, de acordo com a narrativa de Marcos, em Marcos capítulo 10, versículos 17 a 22. Você pode dar um glória a Deus? Esse é o livro mais profundo e precioso que você tem nas mãos. E nós vamos acompanhar a passagem em que Jesus tem um encontro com um jovem rico. Interessante. Um jovem que tinha tudo, mas não tinha nada. Aliás, essa combinação é muito perigosa cá entre nós. Jovem, rico. Porque essas duas condições tendem a uma autossuficiência. O jovem, porque, via de regra, ele se vale do seu vigor, da sua força, e ele diz: eu vou, faço e aconteço. E o rico, porque se basta, ou acha que se basta, ou basta porque tem tudo. Mas diz a palavra de Deus, no versículo 17 do capítulo 10, que colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, porque possuía muitos bens. Eu quero orar mais uma vez. Querido Deus, essa é a sua palavra, que é alimento para as nossas vidas. E nós estamos aqui, Deus, desfrutando da sua presença, que é gloriosa, e da paz que excede todo entendimento, e da alegria, do gozo que só o crente pode ter. Mas nós também queremos compreender, Deus, o teu recado, a tua mensagem, a palavra que tu tens para os nossos corações nessa manhã. Portanto, fala e usa-me para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo que Jesus se pôs a caminho. E ele se pôs a caminho porque o que antecede a esse encontro de Jesus com o jovem rico é o Senhor Jesus ensinando as multidões acerca das crianças. E ele as abençoava, e ele as abraçava, e ele impunha as mãos sobre elas. E terminada essa ministração, Jesus se põe a caminhar. Ele pega a estrada, ele segue o seu rumo, ele segue para onde ele tinha programado ir. E o texto não dá mais informações sobre onde estava esse jovem, portanto fico eu aqui conjecturando, e aí digo eu, não a palavra, que talvez esse jovem estivesse à distância, a observar, a analisar e perceber os movimentos do Senhor Jesus, e estava ali à espreita. E assim que ele percebe que o Senhor Jesus então segue o seu caminho, ele corre até o Senhor Jesus e o alcança. Esse jovem queria muito falar com o Senhor Jesus, e aparentemente ele queria fazer as coisas corretamente, as coisas certas. Interessante que o texto correlato a esse, lá em Lucas, diz que esse jovem era um líder judeu, portanto um homem importante à sua época.
possivelmente um membro do concílio ou um membro oficial da guarda dos judeus, mas o fato é que ele era um religioso e o texto vai mostrar isso mais adiante. Mas ele não só corre até o Senhor Jesus, mas ele se ajoelha diante da presença do Senhor Jesus. E querido, quando a gente está aqui no culto, a gente não tem que tentar ler se o irmão está com braços erguidos, como que está o viver dele, se ele está de joelho, como que está, porque é só o Senhor que consegue discernir e entrar lá no coração de cada um de nós. Cabe ao Senhor, Ele faz isso, Ele analisa esse jovem, Ele dá a ficha desse jovem, que depois de se ajoelhar, aborda Jesus e faz uma pergunta para o mestre, e é muito interessante que essas duas ações nos trazem ensinos muito preciosos, mas por uma questão didática eu vou começar pela pergunta, depois eu volto para analisar a abordagem do jovem. E a pergunta dele é a seguinte: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Interessante, porque essa pergunta aponta que alguma coisa estava faltando, alguma coisa não estava boa, faltava alguma coisa. É como se ele chegasse lá com um senso de dívida, com um sentimento de culpa, devendo alguma coisa. Mas em última análise, assim que é a sociedade de forma geral, muitos ímpios entendem que precisam de Deus, mas nem todos estão dispostos a deixar o Senhor reinar nas suas vidas. Mas aquele que é do Senhor Jesus, em contrapartida, ele tem certeza, convicção, que aquele jovem não tinha, certeza e convicção que salvação e vida eterna estão em Cristo. Amém? E é interessante que, como um contraponto disso, se a gente for lá para João capítulo 6, versículo 60 em diante, Jesus está trazendo um discurso duro aos que o ouvem, e as pessoas começam a recuar, a deixar o mestre, a ir embora, abandonam Jesus, e o Senhor Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: e vocês também querem ir? Ao que Pedro responde: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro, diferente daquele jovem, tinha plena convicção de onde residia a vida eterna. E eu quero voltar agora para a abordagem daquele jovem que chega para Jesus e diz assim: bom mestre. E logo é advertido e corrigido por Jesus, que diz assim: por que me chamas de bom? Porque só Deus é bom. Jesus não está dizendo que Ele não é Deus e nem tampouco que Ele não é bom. Acontece que somente quando alguém se aproxima do Senhor Jesus, sabendo que está na presença do eu sou, não corre o risco de cometer um pecado de hipocrisia. Bom mestre. Fato é que aquele jovem não tinha se dado conta que ele estava diante do próprio Deus. E digo isso porque se ele soubesse que ele estava diante do próprio Deus, do eu sou, ele não perguntaria sobre vida eterna, ele diria assim: encontrei, achei, está aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não quero ir para nenhum lugar, eu quero ficar com o meu mestre. E aqui eu vejo duas semelhanças com a passagem de Jesus com a mulher samaritana. Porque, assim como esse jovem, e você pode depois conferir essa passagem em João capítulo 4, quando Jesus está diante da mulher samaritana e pede água, e ela não percebe que está diante do próprio Deus, ele diz: se soubesses com quem está falando, me pedirias, e eu te daria água viva, e desta água quem beber, ninguém jamais terá sede. Mas a segunda semelhança que vejo é que na onisciência e soberania do Senhor Jesus, assim como com a mulher samaritana, o Senhor Jesus discerne e revela o passado dela com os 5 ex-maridos, o Senhor Jesus também revela o passado desse jovem, porque Ele diz os mandamentos que aquele jovem obedecia desde a sua mocidade. Mas intencionalmente o Senhor Jesus omite alguns, justamente aqueles que faziam com que o jovem tivesse dificuldade de se render ao Senhor. Não terás outros deuses além de mim, não farás nenhum ídolo para ti, não cobiçarás. Interessante, o dinheiro daquele jovem era o Deus dele, as riquezas daquele jovem eram o ídolo dele,
Os bens daquele jovem eram a cobiça dele. Mas Jesus não está acusando aquele jovem, porque a própria palavra de Deus nos diz que é impossível que a gente cumpra a lei integralmente. É por isso que a gente precisa desesperadamente da graça do Senhor. E aqui quero abrir um parênteses. Sabe quando a gente vai falar de Jesus para alguém e essa pessoa, quando confrontada para se render ao Senhor Jesus, responde assim: mas eu sou bom, eu não faço nada de mal, eu não roubo, eu não matei ninguém. Querido, eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez, eu quero dizer uma coisa para você: não tem nada que a gente faça de bom para ganhar, para herdar a salvação. Aliás, Paulo nos lembra disso lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: olha, não sobra ninguém, não há um justo sequer. Capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É pela graça, e Paulo também fala isso lá em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, é graça. E aquele jovem, ouvindo o Senhor Jesus falar do passado dele, ele fala: realmente, eu obedeço desde a minha juventude. E aí o Senhor olha para aquele jovem com compaixão. Não é um olhar de impaciência, como quem diz: não entendeu nada do que eu falei. Não é um olhar de acusação, como quem diz: pecador. Não, é um olhar de amor, o mesmo que ele teve com a mulher adúltera, quando ele diz: vai, não peques mais. É o mesmo olhar que ele tem para comigo e com você quando nós erramos, falhamos, pecamos. É um olhar de misericórdia. Querido, graças a Deus, porque Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são inesgotáveis, novas são a cada manhã, grande a fidelidade do Senhor. E o Senhor Jesus, então, vira para aquele jovem e diz: contudo, ainda que você tenha trazido esse relato, essa confirmação daquilo que você obedeceu e seguiu, te falta o mais importante. Era o Senhor dizendo o seguinte: eu não divido a minha glória com ninguém. Era o Senhor dizendo assim: você tem sido escravo dos teus bens. Você, inclusive, tem sido uma pessoa mesquinha. Você tem sido aprisionado pelas suas riquezas. Tem sido escravizado pelo seu dinheiro. E só tem uma saída, só tem uma libertação. Vai, vende e dá aos pobres. Jesus não está com isso querendo dizer que nós temos que ser pobres, mas é sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus fala: e me segue. E como uma lei da semeadura, o que o Senhor Jesus está querendo dizer para aquele jovem é: hoje você é rico, mas eu quero te tornar próspero. Eu quero te prover, eu quero te suprir, eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu pastor, portanto me segue. E o texto termina dizendo que aquele jovem se abate, se entristece, se retira e volta para os seus bens, dizendo não para Jesus. Eu quero concluir trazendo algumas reflexões para vocês. Você está comigo, meu amado? Amém. A primeira delas é que a Bíblia não fala que o dinheiro é um problema. O que a Bíblia nos ensina é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Senhor, não tem problema que tenhamos uma vida confortável. Aliás, que a palavra de Deus diz em 1 Crônicas que riquezas e glórias vêm do Senhor. O que o Senhor está nos ensinando é que se o nosso coração estiver firmado em qualquer coisa que não na eternidade, em qualquer coisa terrena, nossa condição, nossa posição, nossos bens, o vazio é certo, o buraco é certo. Querido, tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, tão rica, que de tanta riqueza que tem, tudo que tem é a riqueza.
Não existe nenhuma forma de sermos plenos, só em Jesus e na paz que excede todo entendimento que vem dele. Amém? A segunda coisa que eu queria pensar com vocês é que esse jovem é convidado para uma decisão. E ele começou bem a história dele com Jesus, correndo até o Senhor Jesus, mas ele termina mal, dizendo não para Jesus e sim para o pecado dele. E mesmo sabendo que isso geraria tristeza no coração dele, porque ele sai, diz a Bíblia, triste, ele segue no seu Deus, portanto, nas suas riquezas, nos seus bens. E do mesmo jeito, eu e você somos todos os dias convidados a tomar alguma decisão diante do Senhor, entre os caminhos do Senhor e a nossa vontade, entre a palavra do Senhor e a nossa carne, entre aquilo que é celestial e eterno e o que é terreno. E a terceira reflexão que eu queria fazer com vocês é, diante dessa pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã, aonde está o seu coração? E eu queria propor que a gente trocasse riqueza, e aí a gente vai só colocar 2 pontos. E antes de dar a sequência desses 3 pontinhos, eu me lembro que esses dias, eu recebi um testemunho de um amigo meu que nem crente é, tem 2 filhos crescidos, tem uma companheira, e a mensagem que eu recebi é: estou indo para Israel, e os filhos não entenderam muito, não estou indo, eu preciso ir, e ele está lá, e a vida dele nesses últimos dias tem sido intensa, por doação de sangue, por organizar a comida para distribuir. Ele falou que os escombros são muitos, e ele está lá porque o coração dele foi movido. E ele disse essa semana o seguinte, ele falou assim: sabe quem chegou aqui nessa semana? Uma igreja batista americana que veio especialista em alguns assuntos para trazer. O que eu quero dizer, Deus está chegando na vida desse moço. Ele não sabe, mas o Senhor está chegando. E o coração dele demonstrou um viver do Evangelho da maneira mais prática possível. Eu volto para os 2 pontos, porque se na história nós vimos que o coração daquele jovem estava voltado para o dinheiro, pode ser que o coração de alguém esteja firmado nos pastores. E os pastores são uma bênção, é verdade, mas lembrem-se que são santos, com sujeição a errar como nós, como eu e como você. Por isso não podemos firmar nosso coração em homens, nós não podemos firmar nosso coração em posto, em liderança, nós não podemos firmar nosso coração em música. Aqui é uma bênção que termina o louvor, os músicos estão aqui, tanta igreja, termina o louvor, os músicos desaparecem, portanto o coração deles está na música, não no Senhor. Há poucos anos eu trabalhava em outra empresa e tive um livramento, um jovem que estagiava conosco lá, ele se enfiou no banheiro e tentou suicídio, e foi uma situação horrorosa, e nós fomos tentar descobrir o que estava acontecendo. Ele tinha recebido um não da namorada, portanto o coração dele não estava, ele é moço crente, o coração dele não estava no Senhor, estava na pessoa. Nós vivemos numa tradição brasileira do futebol. Quantos brasileiros, se o culto for marcado no horário do jogo, a gente perde. Ou então, hoje em dia, nessa era pós-moderna, com mídias sociais, com os eletrônicos, querido, aonde está o nosso coração? E eu quero voltar para a pergunta que eu fiz durante a mensagem, quando eu perguntei assim: eu não sei se você entrou aqui pela primeira vez, e peço que a igreja fique em oração, porque se o Senhor está nos impactando a refletir a respeito de como é que está o nosso coração, para alguém que ainda não tenha entregue o coração ao Senhor Jesus, esse questionamento reverbera muito mais.
E a pergunta que eu faço para você, caso você ainda não tenha tomado uma decisão para que o Senhor venha e seja Senhor da sua vida e do seu coração, eu queria te conhecer. Se você quer tomar essa decisão, só sinaliza, só levanta a sua mão. Amém. Entendendo então que todos estão salvos pela graça do Senhor Jesus, eu queria propor uma coisa para a igreja. Quero chamar a Bruna aqui, por gentileza. E da mesma forma como o jovem, ele se ajoelhou diante do Senhor. Se você puder, não precisa se não puder, mas eu queria que esse fosse um momento em que a gente sonde o nosso coração e peça para o Senhor nos ajudar, para ver em que lugar está o nosso coração de verdade. Se você quiser e puder se ajoelhar, mas esse é um momento livre na presença do Senhor, amém? De reflexão. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me
Pai querido, aqui está a tua igreja. E o sinal que nós estamos dando ao nos ajoelharmos diante do Senhor, quando o mundo aí afora se rende a tantas coisas baixas, finitas, pequenas, vulgares, a tantas coisas incertas, a energia, ao universo. A palavra diz que o universo está a serviço do Senhor. Nós estamos aqui dizendo que nos prostramos diante do Rei dos Reis. Nós estamos aqui dizendo, Deus, que nós tememos e adoramos ao único que é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de ter o nosso coração. Deus, se nós quiséssemos cumprir a lei, nós não temos condições, é graça, e te agradecemos pela graça, te agradecemos, Deus, pelas misericórdias do Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos olha, nos ama, nos cerca, nos envolve, nos dá segundas chances, apesar de nós. E essa sondagem, Deus, que nós clamamos para que o Espírito Santo fizesse aos nossos corações, é para termos clareza, Pai, para que não fique nada obscuro, para que o Senhor traga à tona aquilo que ainda não está completamente entregue ao Senhor, para que nós possamos dizer aquilo que o Senhor Jesus diz, porque onde estiver a sua riqueza, aí também estará o seu coração, para que nós possamos dizer, a minha riqueza é passar tempo na presença do Senhor, é viver as coisas do Senhor, é buscar a sua face. A minha riqueza, a minha alegria, o meu contentamento, como diz o salmista no Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A minha alegria é estar debaixo das tuas asas. A palavra de Deus diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a guardar o nosso coração, para que ele se mantenha, ó Deus, puro, sem contaminação, ó Deus, e exclusivamente voltado para tudo que é do Senhor e das coisas eternas. Te agradecemos, Deus, por esse momento. Oramos em nome, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastora e equipe de louvor, só tem uma forma da gente acertar, pedindo a Deus que nos dê o coração dele. Amém? Pode se colocar de pé?